Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Tá tudo bem? Tá tudo na paz? Ou tá tudo um caos? Ou tá tudo mais ou menos? Me diga. Vamos lá, olha só, eu sou a professora Cássia e nós vamos trabalhar hoje mais um módulo do nosso bloco de morfologia. Hoje a gente vai trabalhar sobre as conjunções. O que são as conjunções? Imagine que as conjunções, elas são quase parecidas com a preposição. A preposição, ela liga duas palavras. As conjunções, elas ligam duas orações. Então, uma oração coordenada e uma oração coordenada a uma outra oração coordenada. Uma coordenada a uma subordinada a outra subordinada. E por aí vai, certo? Essa é a função das conjunções. Esse assunto cai em prova? Não, ele despenca. Ele cai muito, 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 muito mesmo. Então, muita atenção, papel e caneta na mão e vamos lá para a gente entender o que é essa tal da conjunção. Vamos lá. Olha só, como a gente já tem feito com todas as outras classes gramaticais, a gente vai entender o nosso valor semântico, morfológico e sintático. A conjunção é uma palavra que traz embutida em si um sentido. Aí nós temos vários sentidos, um sentido aditivo, um sentido de oposição, de explicação e por aí vai. Ou mais de um. Apenas a conjunção integrante não carrega consigo um sentido. Então você já vai fazer uma anotação aí no seu material sobre quais são as conjunções integrantes, porque eu não a coloquei aqui, tá? Por que eu não coloquei? Porque só são duas. E a gente vai estudar melhor sobre elas nas orações subordinadas substantivas. Nós só temos aqui o que e o se, tá? E aí você vai anotar bem aí no seu material o seguinte. Você vai anotar. Introduz uma oração subordinada Ai, será que vai caber? Coube. Uma oração subordinada substantiva. Pronto. É isso que você precisa saber por hora sobre as conjunções integrantes, tá? Agora vamos lá. Morfologicamente, a conjunção ela é invariável e ela não exerce nenhuma função sintática, tá? Ou seja, o que ela faz? Ela auxilia na construção de um período. Ela auxilia na construção de um período composto coordenado ou de um período composto subordinado. É isso que ela faz, mas ela não tem valor sintático e ela não varia, tá? Vamos ver aqui bem direitinho. Vamos continuar aqui. Olha só, eu trouxe para você um exemplozinho, vou pegar aqui uma outra cor, porque aqui o grifo está de vermelho. Eu trouxe aqui para que você veja a relação das conjunções dentro de um texto. Como que a gente costuma estudar as conjunções? A gente estuda as conjunções em frases isoladas. Eu, particularmente, acho que é a melhor forma. Mas é importante que a gente entenda como que essas conjunções funcionam dentro de um texto. E o que elas fazem? Observe que quando quando nós nos depararmos aqui com as conjunções, elas nos dão uma ideia de fluidez ao texto e elas nos auxiliam na construção do sentido. Então, olha só, as pessoas se complementam, mas essa relação é, não raro, cercada de desavença. Veja que aqui a gente tem essa ideia de adversidade, certo? Por isso, aqui a gente já tem a explicação, ocorrem muitas separações, resultando em dificuldades emocionais, financeiras e até físicas. Não obstante, esse não obstante aqui, a gente tem aqui uma ideia de essa ligação mesmo que a gente tem entre uma oração e outra, uma ideia concessiva. O quadro não é só pessimista. Muitos casais conseguem viver em harmonia e com amor durante toda a sua vida, certo? Olha só, a gente tem esse ezinho aqui que ainda passa, que passa também uma ideia de adição. A gente tem esse outro e, a gente tem aqui uma ideia de oposição. Então,
E por aí vai. Quando você for ler um texto jornalístico, um artigo científico, uma reportagem um pouco mais bem elaborada, você vai ver que há a construção a utilização de muitos recursos na construção dos textos. Por quê? Porque isso deixa seu texto mais bonito, deixa seu texto mais fluido, deixa seu texto mais compreendível, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A gente tem duas classificações para as conjunções, tá? A gente tem as conjunções coordenativas e as subordinativas. As conjunções coordenativas, elas ligam termos sintaticamente independentes. E as subordinativas, elas ligam termos sintaticamente dependentes, tá? A gente vai entender, olha só, talvez agora neste momento o estudo da conjunção vai ficar para você um pouco solto. Por quê? Porque a gente utiliza muito da conjunção quando nós estamos trabalhando sobre os períodos compostos por coordenação ou subordinação. Então, aí a gente retoma a ideia das conjunções. Mas, por hora, é importante que nós conheçamos as conjunções, a gente saiba para que elas servem, tá? Para quando nós chegarmos lá na frente, a gente entenda bem o que a professora está querendo dizer, o que a questão está querendo dizer, tá? Então, vamos lá. Olha só. As coordenativas, só lembrando, é aquela que liga termos independentes. O que eu fiz? Você vai falar assim, Deus me defenda, que tanto de conjunção é essa? É exatamente isso. Eu trouxe todas? Trouxe. Todas estão aqui. Você sabe por que eu fiz isso? Porque quando eu estava lá no ensino médio, quando eu era mais novinha, que eu estava estudando, a professora colocava umas 5 conjunções lá. Quando eu ia responder a questão, eu não acertava, porque eu não sabia onde estava a conjunção. Aí, o que eu faço com os meus alunos? Eu não vou fazer isso, eu trago todas, tá tudo na cara de vocês. Todas essas conjunções aqui. Por quê? Porque você vai fazer o seu mapa mental, você vai fazer a sua tabelinha e você vai montar com todas as conjunções. Você vai ver que você vai diminuir muito o erro de questões nesse sentido. Tá bom? Então, anote. Pausa o vídeo e copie. E, nem, tão pouco, nem tão pouco, não só, como, quanto, e enfim, copie tudo. Por quê? Porque isso vai te ajudar demais, viu, meu amigo? Bora lá. Vamos. Olha só, como que elas trabalham, como é que elas se relacionam aqui. Então, olha só, observe esta daqui. Estudo e trabalho. Observe que essa conjunção, ela introduz uma ideia de adição. Por isso que ela é um aditivo, óbvio. Então, olha só. Quando as coordenadas falam assim, ligam termos sintaticamente independentes. Por que ela é independente? Digamos que eu tire isso aqui. Estudo. Vou fazer assim, vou fazer diferente. Ó, vou reescrever aqui, ó. Estudo. Só esta é a minha frase. Você entende o que eu estou dizendo? Sim. E quando eu digo trabalho, você entende o que eu digo? Sim. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que este meu período não depende desse. O que significa? Que eu tenho uma oração coordenada. E o que esse pequeno chuchu está fazendo aqui? Ele está aqui para ligar esta minha oração a esta minha outra oração. Se você ainda não sabe, saberá agora. O que é uma oração? A oração é aquele período que eu tenho um verbo. Eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Eu tenho 20 verbos, eu tenho 20 orações. Eu não tenho nenhum verbo, eu não tenho oração. Tá? Então é isso. Mas lá nas orações coordenadas você entenderá melhor. Ó, não estudo nem trabalho. Ô, meu filho, então o trem tá difícil pra você, hein? Ó, então ela liga 2 orações. O urso, bem como a foca, se alimentam de peixes. Veja que aqui também passa-se uma ideia de adição. Próxima. Cuidado, ó, cuidado. A conjunção E apresentar a ideia, tá escrito errado. Apresenta a ideia de adição, adversidade, conclusão e consequência, tá?
Choveu intensamente e a cidade ficou inundada. Olha só, veja que esse meu E, ele introduz uma ideia de consequência. Nós acordamos cedo e chegamos atrasados, ó. Ou uma ideia de uma ideia adversativa, ou seja, uma oposição. Não só estudo, mas mais trabalho. Quer dizer o quê? Uma relação aditiva, tá? Por que eu trouxe isso, professora? Porque acontece de algumas questões colocarem o E lá na sua prova e perguntarem se esse E é aditivo e às vezes ele é adversativo, às vezes ele é conclusivo, tá? Então, muito cuidado com isso. Próxima. Adversativa. Ó, a adversativa, ela introduz uma ideia de oposição. E aí nós temos todas essas bonitas aqui. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, se não, no entanto, ainda assim, assim, e não, e mais, obstante, só que, agora, antes, que, ainda assim. Bora lá. Não para de comer, mas nunca fica satisfeito. Veja que aqui a gente tem essa ideia de oposição. Fuja daqui, porém, tome cuidado. Saí cedo, todavia, cheguei atrasada. Veja que todas essas minhas construções introduzem uma ideia de oposição. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguir em frente. Ah, outra coisa que eu queria ter dito para vocês, mas eu posso dizer agora. Eu posso trocar esta conjunção por qualquer outra dessas aqui. Qualquer outra. Então, por exemplo, eu posso trocar por não obstante? Pode. Não para de comer, não obstante, não fica satisfeito. Só que, eu posso trocar o só que pelo mais? Pode. Tá, pessoal? Então, é isto. Vamos lá. Alternativa. Imprimem uma ideia de exclusão, alternativa, opção, escolha, alternância, ação ou estado de alternar, inclusão ou retificação. Ou seja, ela introduz uma alternativa. As conjunções só são essas, tá? Ou, já, ora, quer, seja. Olha só. A conjunção ou, todas elas, deixa-me pegar aqui. Todas elas trabalham em par, tá? Todas elas aparecem em par. O ou pode aparecer em par ou sozinho, tá? Você quer suco ou deseja tomar refrigerante? Veja que aqui o ou aparece sozinho. Eu poderia inclusive incluí-lo aqui. Ou você quer suco ou você quer tomar refrigerante, tá? Ora assiste a TV, ora cuida dos filhos. Agora, ó, você tá vendo que todas as outras aparecem em par? Seja neste mês, seja no próximo, iremos saldar as nossas dívidas. Amém. Olha só. Seja, sempre em par. Relembrando, apenas o ou pode aparecer sozinho. Vamos para as observações. Com exceção do ou, todas as conjunções subordinativas são correlatas, ó. Correlatas quer dizer o quê? Que se parecem em par. Não pode haver combinação de conjunções correlatas, olha só. Eu não posso, por exemplo, falar o seguinte. Veja que aqui eu introduzi minha oração utilizando a conjunção alternativa seja. E depois eu simplesmente, do nada, resolvo utilizar a conjunção ou. Veja que esta situação deixa a minha oração errada, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu devo utilizar o par. Seja homem, seja mulher, todos gostam de música. Seja homem ou mulher, todos gostam de música. Coloquialmente, a gente vê que as pessoas utilizam muito dessa construção aqui, mas gramaticalmente está equivocado, tá? Vamos para as conclusivas. E são todas essas bonitas aqui, tá? Quem nunca viu um portanto numa redação, hein? Pois é. Olha só, posso sair depressa, logo me ligue mais tarde. Professora, eu posso trocar o logo por de sorte que? Pode. Ela é uma conjunção conclusiva? É, então pode. Posso trocar? Eu tô abusada hoje, professora. Então eu posso colocar por
conseguinte? Pode. Então, é isso. As minhas conjunções eu posso trocar por qualquer uma outra de valor semelhante, tá? Tem algumas exceções que isso não dá para acontecer dependendo da construção, mas no geral é possível. Próxima, a adoção nunca deixará de ser um gesto nobre, portanto, abracemos a causa. Veja aqui que o portanto, ele exerce a função de concluir. Então, ele conclui a ideia. Olha só, o que eu queria dizer aqui? Digamos que eu queira tirar esse portanto e colocar outra conjunção. Então, e dar continuidade. Veja aqui como a minha conjunção auxilia na construção do meu sentido. A adoção nunca deixará de ser um gesto nobre e abracemos a causa porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Veja que se eu troco a minha conjunção, eu troco completamente o sentido da minha frase, tá? Então, por isso que é muito importante o uso correto da conjunção a qual você deseja utilizar. Por exemplo, não utilize uma conjunção conclusiva para introduzir uma ideia aditiva. E por aí vai. Com exceção de algumas, por exemplo, o é. Você pode utilizar o é com uma ideia conclusiva, tá? Mas o ideal é que você utilize as conjunções adequadas, as conjunções corretas. Por exemplo, quando você for fazer sua redação e você quer concluir, você não vai usar um é. Aí você vai falar, mas a professora Cássia disse que o é pode aparecer como uma conjunção conclusiva. Mas o ideal é que você evite, isso depende da construção. Então, assim, o ideal é que você evite essas construções, tá? Então, assim, por exemplo, principalmente em redação, deixe cada coisa no seu lugar, que vai ser melhor para você. Vamos lá, então, seguindo. Você pode adoecer, assim evite comer de uma em uma hora, misericórdia. Próxima, as explicativas. Qual é a ideia dela? De introduzir uma explicação. Olha só, são poucas, viu? Nossa, são estas daqui. Que, porque, pois, antes do verbo, tá? Antes do verbo. Porque o pois, normalmente, ele pode aparecer sozinho. Vai ter uma explicaçãozinha dessa lá na frente. Ele pode aparecer sozinho, separado por vírgula, e aí ele costuma ser conclusivo. Porquanto. As funcionárias já chegaram, porque as luzes estão acesas. Veja o porquê, veja que este meu porquê está explicando o porquê que a pessoa sabe que as funcionárias já chegaram. Estude que valerá a pena. Quando você se deparar com o que e ficar na dúvida qual é a função dele, substitua-o por porquê. Estude porque valerá a pena. Deu certo? Deu, então é uma explicativa. Come a sopa toda, pois está muito boa. Veja que eu explico por que a pessoa deve comer a sopa toda, porque ela está muito boa. Agora, eu vou explicar aqui sobre o pois separadinho, igual tá aqui, ó, que eu coloquei aqui. Até marcar com marca-texto, ó, sobre o pois. Observe, cuidado com o pois, que o pois cai muito em prova, viu? O pois explicativo equivale a porquê. Você já anotou isso? Guardou dentro do seu coração? Maravilha, porque isso aqui você vai precisar. O pois explicativo equivale a porquê, mesmo que venha separado por vírgulas. A gratidão a Deus todos devem, pois, além de tudo, ele entregou seu filho. Veja que eu posso trocar esse pois, mesmo separado por vírgula, eu posso trocá-lo por porquê, relembrando porque junto e sem acento, viu? Aí, por que eu posso fazer isso? Porque ele é um pois explicativo. Agora, o pois com sentido conclusivo, ele aparece da seguinte forma. Devemos, pois, levar em conta que ele entregou seu filho por nós. Aí, observe o seguinte. Observe que esse meu pois, ele veio aqui separado por vírgula. E aí, a gente vai fazer aqui uma substituição para ver se dá certo. Devemos, porque levar em conta que ele entregou seu filho por nós. Veja que coisa mais esquisita. Por que isso não é possível? Por que não é possível que isso aconteça? Porque esse meu pois, ele não tem valor explicativo. O valor desse meu pois é
conclusivo. Então, o que você vai fazer? Vou repetir. Viu um pois separado por vírgula, você vai fazer uma troca por porquê. Deu certo? Ele é explicativo. Não deu certo? Ele é conclusivo. Mas olha só, dica da tia Cássia, dica de mana, olha só. O pois separado por vírgula aparece, eu ouso inclusive a dizer que ele aparece 90%, 95% das vezes como conclusivo, tá? É assim que eu tenho visto nas provas, inclusive eu ainda não vi nenhuma questão que cobre o pois separado por vírgulas como explicativo. Mas se cobrar, você já tá sabendo, viu? Vamos seguir aqui. Agora, a gente vai ver as subordinativas. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausazinha aqui nesse nosso vídeo e aí a gente volta com as conjunções subordinativas, tá bom? Então, me aguarde aí, vamos só beber uma água e logo, logo a gente volta com as subordinativas.